A palavra que eu gostaria de trazer para a igreja se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Aí é do 8 ao 36, mas nós vamos lendo aos poucos durante a mensagem. Todos abriram, amém? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E a chamando, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado como todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo na vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu aquela mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. E no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Lendo essa palavra, que o Senhor já tinha colocado no meu coração, mas lendo hoje para estudar um pouco mais, fazer o esboço, o Senhor falou ao meu coração que, em primeiro lugar, a sunamita não estava parada. Ela tomou atitude, ela se posicionou. Muitas vezes as bênçãos não chegam na nossa vida porque nós não nos posicionamos. Queremos que a bênção chegue até a nós sem entregarmos nem o mínimo para Deus, nem o mínimo de entrega. E o que me chamou a atenção é, em primeiro lugar, ela se posicionou, ela que convidou o profeta para dentro da casa dela. Primeira coisa, quem você está colocando dentro da sua casa? Em segundo lugar, ela conversou com o seu esposo e juntos resolveram construir um quarto para o profeta, para que ele pudesse conversar. Teve como um acordo com o casal. Ela não tomou nenhuma decisão sozinha e nem o esposo tomou nenhuma decisão sozinho. Eles juntos decidiram montar um quarto para o profeta poder repousar. E em terceiro, ela fez isso sem pedir nada em troca ou esperar nada em troca. Ela tinha um coração voltado para o reino. E Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A sunamita não precisou pedir um filho, não precisou pedir a bênção. Mas como ela tinha um coração voltado para o reino, em fazer a obra, em trazer o profeta, o Senhor concedeu. Às vezes era um desejo do coração dela, não está aqui explícito. Mas às vezes era um desejo do coração dela, porque nós sabemos, né, quando passa um tempo de casada, a gente começa a pensar assim, queria um filho, queria formar uma família. E ela, já ali casada, seu esposo já velho, não tinha um filho ainda. Às vezes era o desejo do coração dela, a gente não sabe. E o Senhor concedeu.
mas o Senhor concedeu porque ela tinha um coração voltado para o reino. E em segundo lugar, o profeta declarou palavras de bênçãos sobre a vida dessa mulher. A mulher precisou pedir alguma coisa para o profeta? Não. Mas através do posicionamento dela, ela foi abençoada. Se nós entendêssemos o poder das palavras proferidas, nós teríamos cuidado com tudo aquilo que falamos. Porque muitas vezes a gente, numa brincadeira com os nossos irmãos, nós falamos coisas que podem magoar, machucar, afastá-lo da presença do Senhor. Então, o que está saindo da nossa boca? Está saindo palavras de bênção ou está saindo palavras de maldição? Na semana passada, eu tive uma experiência no qual eu estava com o coração muito angustiado, muito chateado com uma palavra que eu havia recebido. E eu saí de casa para ir trabalhar e mandando um áudio para o Jonathan, sabe, daquele jeito, contando o que aconteceu. E eu falei, não dá, estou colocando para fora tudo aquilo que estava no meu coração, contando para ele. Aí depois ele está mais calmo. Eu falei, agora que eu falei, mas eu ainda estava com aquilo guardado no meu coração. E à noite a gente foi para a reunião de ramos, né, do encontro face a face. E lá teve um momento que a gente teve que proferir bênçãos na vida dos líderes que estão à frente, né, do encontro. E o Senhor me usou, eu tinha recebido palavras negativas mais cedo, que me tinham me deixado muito chateada, tinham me magoado bastante, e eu estava sendo usado nessa situação para proferir bênçãos na vida do outro. E enquanto eu proferia bênçãos na vida do meu próximo, o Senhor ia me tratando. O Senhor ia tratando o meu coração. Então, o Senhor tem a sua forma de tratar cada um. Não pense que o que você está passando despercebido. Não, o Senhor está cuidando e o Senhor vai te tratar na hora certa. Continuando a mensagem, em 2 Reis 4, do 18 ao 24, diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta, e saiu. E chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu disser. Lendo essa palavra, eu fiquei imaginando como é que não estava o coração dessa mãe. Porque ela, ali com seu filho nos braços, o filho morreu nos braços dela, e ela manteve a calma. Eu, por muito menos, eu já fico agoniada. Helena com febre, semana passada, eu já estava desesperada, marcando médico, fazendo exame, fazendo um montão de coisa, preocupada. E ela manteve a calma, colocou o menino deitado no quarto do profeta, chamou o seu esposo, falou o que iria fazer. E aí o esposo perguntou, né, não entendeu o motivo dali atrás do profeta, e ela falou, vai tudo bem. Gente, eu por muito menos estou desesperada chorando, o Jonathan está aqui de prova. Por muito menos, ano passado, quando a Helena ficou internada, que ela foi transferida para o Hercruz, a gente chegou lá e entramos direto no CTI, estava tudo bem com ela, mas era a rotina do hospital, porque era um bebê de apenas 4 meses, né? E como estava vindo de outro hospital, eles precisavam refazer os exames. Quando eu vi a placa CTI, eu já entrei em desespero. Já imaginei, está acontecendo alguma coisa com a minha filha. E aí começaram a fazer um monte de exame. Jonathan me mandando mensagem que tinha chegado lá para levar a roupa para a Helena. E eu fui lá falar com ele. Eu estava
em pranto, chorando muito. Ele, o que aconteceu? Desesperada, e ele tentando me acalmar. Calma, tá tudo bem, às vezes é rotina. Aí a menina da recepção falou pra gente, calma, mãezinha, é rotina, eu sei que é difícil ver, né, o seu filho assim, mas eu já estava desesperada. E quando eu estava lendo essa mensagem aqui, eu estava me colocando no lugar da mãe, imaginando a situação, mas ela manteve a calma. Mais uma vez, o que ela fez? Se posicionou, porque se fosse outra como eu, estaria desesperada chorando, mas ela se posicionou, falou com o esposo, não se preocupe, e foi atrás do profeta, foi atrás de quem poderia ajudá-la, porque não foi ela que pediu, foi o profeta que profetizou, e através da vida do profeta o Senhor abençoou ela, certo? E continuando, no 25, partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu, Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudes. E se alguém te saudar, não te respondas. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. E mais uma vez, né, o posicionamento da sunamita. Quando o servo de Eliseu se aproximou dela e perguntou se estava tudo bem, ela respondeu, estava tudo bem. Ela poderia ter contado ao servo de Eliseu o que estava acontecendo e o servo levava para Eliseu. Mas não, e uma coisa que eu aprendo aqui, duas coisas que eu aprendo aqui. Primeira, me perdi, gente, desculpa. Primeira, não é para todo mundo que a gente tem que falar o que está acontecendo na nossa casa. Era o servo de Eliseu. Perfeito. Mas ele poderia fazer alguma coisa? Foi ele que proferiu a bênção sobre a vida dela? Não foi. E, em segundo lugar, ela se lançou diante dos pés do profeta e se quebrantou diante dele. E aí sim ela falou o que estava acontecendo. Chegando ao ponto até de ser ousada. Ela falou para ele que não se apartaria da presença dele se ele não fosse com ela. Ela fez igual Jacó, né? Segurou o anjo até a bênção chegar. E o profeta foi com ela. Se nós queremos a bênção, nós temos que correr atrás. Como o pastor falou no domingo, e eu guardei, eu coloquei na agenda, eu coloquei no celular, coloquei em todo canto, o nível da sua entrega é o nível da sua necessidade. Porque, como a Macali fala muito, quando a sua casa está pegando fogo, você grita fogo? Não, você grita, você esperneia, você sai correndo, chama os vizinhos. O nível da sua entrega é o nível da sua necessidade. Por que será que, às vezes, as bênçãos demoram tanto para chegar nas nossas vidas? É porque a gente não faz nem o mínimo para Deus, a gente não se entrega. A gente quer ficar sentado no sofá, esperando as bênçãos baterem na nossa porta. Mas não, mais uma vez, posicionamento, nós temos que nos posicionar, nós temos que buscar o Senhor, buscar primeiro o reino. E, continuando no 31, e Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. E lhe trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já jazia morto sobre a cama.
Então entrou ele, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. E subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte à outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou-a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio ele, e disse: toma teu filho. E ela entrou, se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. O profeta entra no quarto e fecha a porta. Quarto é lugar de intimidade. Qual é o nível da sua intimidade com Deus nessa noite? Você tem entrado no seu quarto, fechado a porta e clamado ao Senhor? Buscado Ele com intensidade, com um coração totalmente quebrantado, com um coração totalmente voltado para o Senhor? Ou você só tem, acordei, obrigada, Senhor, por mais um dia, passo o dia todo sem falar com Deus e às vezes não ora nem para dormir. Quarto é lugar de intimidade. Ali o profeta orou ao Senhor e o Senhor atendeu às orações do profeta e o menino voltou à vida. Quando o servo de Eliseu chama a mulher, ela primeiro entra, se prostra diante do profeta. Isso mostra entrega, fé e gratidão. Ela poderia muito bem ter entrado, já pegado o filho dela, eu acho que eu faria isso, no meio do desespero, naquele momento, eu vi meu filho morto, aí agora eu estou vendo ele vivo, vou chegar, vou abraçar, vou beijar ele, depois que eu ia pensar em agradecer. No meu raciocínio, eu acho que eu faria isso. Mas ela não, ela primeiro se prostrou diante do profeta. Ela agradeceu, ela teve fé, e ela foi totalmente grata ao que tinha feito. Mas será que o Senhor teria atendido a oração do profeta se o profeta não tivesse o nível de intimidade com Deus que ele tinha? Que possamos nos posicionar a cada dia diante do Senhor. Todas as pregações vêm falando de posicionamento, de busca. Quando o Senhor já tinha me dado essa palavra, mas eu ainda não tinha procurado ler onde estava, porque eu estava me fingindo de surda para Deus. Não quero pregar, não. O Senhor já tinha me dado. Eu, não, Senhor, não quero pregar, não. E não tinha procurado. E quando eu fui ver hoje, ler, mais atenta, aí eu vi que era um complemento da mensagem que a nossa irmã Maria Alice trouxe semana passada. Também é um complemento da mensagem que o pastor trouxe domingo, sobre posicionamento, sobre entrega, sobre busca. Então, o Senhor, Ele quer falar alguma coisa com nós. E com cada um, Ele fala de alguma forma diferente. Como tem sido a sua entrega diante do Senhor? A sua entrega diante do Senhor tem sido só nos dias de culto? Não, em casa, você não tem buscado? Às vezes, eu me cobro muito. Eu tenho tentado a cada dia mais buscar mais ao Senhor, porque no decorrer do dia a dia, a gente fica cansado, sim. E Jesus entende o nosso cansaço, mas Ele também quer ver o nosso posicionamento. Não adianta falar, Senhor, estou cansada, mas eu não me posicionar diante de Deus. E eu tenho buscado isso, e cada vez que o Senhor me dá uma palavra, não é só para a igreja. O Senhor, Ele fala primeiramente comigo. E o Senhor tem falado comigo desde o início de janeiro. E eu que estava me fingindo de surda, mas todo dia pedindo, Senhor, me usa. E me fingindo de surda para a mensagem. Mas o Senhor, Ele quer falar conosco. Ele quer se manifestar na sua vida. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, e todos nós podemos contar tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor tem feito. E Ele quer fazer ainda mais. Ele quer alcançar através da sua vida um parente que ainda não o conhece, o vizinho, um amigo. Mas qual é o nível do seu posicionamento? Nós queremos que o nosso vizinho, que o nosso irmão venha para a casa do Senhor, conheça Ele, mas nós não nos posicionamos para levar a palavra dele. Nós oramos por cura pelos nossos irmãos,
Mas e o posicionamento? Só, ai, Senhor, cura, há poder no teu santo nome, mas e o posicionamento, e a entrega, e a busca? Nós queremos bênçãos do Senhor, mas e o posicionamento, e a entrega, e a busca? As bênçãos não vão chegar na nossa casa se a gente está fazendo nada. A sunamita, ela não estava parada, por isso que a bênção chegou na vida dela. Porque se ela tivesse deixado para lá, ela não teria chamado o profeta na casa dela, onde tudo começou. Ela não teria convidado o profeta. Quem que você está convidando para dentro da sua casa? O que você está colocando dentro da sua casa? Qual é o tipo de posicionamento que você está tendo? E o Senhor falou muito comigo durante essa mensagem. É a mensagem que eu gostaria de trazer para a igreja. Eu estou um pouquinho nervosa, mas eu acho que eu consegui falar bem. E chamar o pastor. Eu oro. Eu falei com a Kali, eu vou terminar a mensagem, vou chamar o pastor e ele vai falar assim, você ora, você termina. Eu já sabia mais ou menos, gente. Vamos escutar um louvor, se quebrantar, né, se entregar para o Senhor. Enquanto o louvor estiver tocando, se quebranta diante do Senhor, fala com Deus, quebranta totalmente o seu coração para Ele, porque o Senhor está pronto para te ouvir. Basta você se posicionar. Amém?